A paz do Senhor, grata a Deus por mais uma EBD online, a qual estamos começando o trimestre, com a graça de Deus, e durante todo esse trimestre a gente vai estudar sobre pré-adolescência. Que fase é essa? E aí eu acredito que você já deve ter conversado com seu pré-adolescente na aula de domingo passado, perguntando, como é que tem sido, como é essa fase para eles. E aí tem descoberto bastante coisa. E durante todo esse trimestre tem algumas lições, como a gente já estudou uma nova fase. Hoje vamos estar estudando sobre crescimento saudável. Como vai a minha aparência? A quarta lição, conhecendo a minha personalidade. Lição 5, falando sobre o domínio próprio. Lidando com as emoções. A 7, o meu ego, meu inimigo. Sentindo insegurança. A 9, exercitando a inteligência. 10, fazendo escolhas sábias. Esperando o tempo de Deus, é a 11. Preparando-se para o futuro. E a última lição do trimestre vai ser Deus em primeiro lugar. Então vai ser um trimestre recheado de coisa nova para a vida do nosso pré-adolescente. Então você pode estar aproveitando de antemão toda essa base que a lição nos dá, pesquisando também em novos livros, vendo se tem algum tema que você pode convidar um outro profissional da área de saúde para estar ajudando você nesse momento. E vai ser muito interessante. Vai ser uma forma de você atrair os seus adolescentes a quererem aprender mais sobre a nova fase que ele está e como é viver essa fase na presença do Senhor. Então hoje vamos estar estudando a lição 2, que tem como tema crescimento saudável, onde o texto, a lição se encontra no livro de 1 Timóteo, e você pode estar pedindo ao seu pré-adolescente, antes de começar a aula, é interessante de você sempre procurar saber como é que eles estão, como foi a semana, se alguém tem algum agradecimento a fazer, se alguém tem algum pedido de oração a ser feito, orem ali, mostre que você se importa com a vida dele, com o que ele passa. E aí pode estar começando a lição, Então, vamos começar com o texto bíblico, que se encontra no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 8, que diz o seguinte: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, esse é o texto da nossa lição de hoje. Lá na Bíblia diz, em 1 Coríntios 9:52, diz que todo atleta que está treinando, aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre, É o que Deus tem reservado para as nossas vidas. E aí você pode estar lendo esses dois textos para o seu pré-adolescente. Essa lição de hoje, ela tem 3 objetivos. Conscientizar os alunos a respeito da importância de uma alimentação moderada, ensinar os alunos que o cuidado com a saúde faz parte da mordomia cristã e enfatizar que o descanso é fundamental para a reposição de energias ao corpo. Então, são esses os 3 objetivos da nossa lição. E aí começamos com o tema, com os tópicos, que é o primeiro, que apetite enorme. O segundo, muita energia, mas cansaço, e é hora de descansar. É interessante você começar falando para o seu pré-adolescente que crescer faz parte de um ciclo natural e que, por mais que as mudanças que estejam acontecendo no corpo dele, ele precisa entender que Deus fez ele único, que não existe outro igual a ele e que ele, assim, é muito especial.
Porque a fase que eles estão vivendo agora é uma fase de mudança, de conhecimento, de descobertas, de muita coisa nova e de muitos conflitos que aparecem porque eles não são nem mais criança, nem ainda são adolescentes. Então, muita coisa acontece naquela cabecinha. Então, você pode estar explicando para ele a importância que ele tem diante de Deus. E aí, começamos a lição com que apetite enorme. Lembre ao seu pré-adolescente que a fase que ele está vivendo é uma fase de crescimento. E com tudo isso, vem o quê? A vontade de se alimentar mais. Cada vez mais tem vontade de estar comendo. Termina de almoçar e daqui a pouco bate aquela vontade de comer novamente. E às vezes eles ficam sem entender, né? Que fome grande é essa que tem chegado até mim? E aqui a nossa lição diz assim, você está em uma fase de crescimento e desenvolvimento do seu corpo. Isso significa que ele vai precisar de mais energia para crescer. Mas aí você precisa orientar o seu pré-adolescente que é preciso tomar cuidado com os extremos. Por quê? Porque a mídia, ela acaba nos dizendo, nos querendo passar uma perfeição, né? Uma perfeição de corpo, quando na verdade não existe. Então, alguns pré-adolescentes acabam, mesmo com fome, não querendo comer. Principalmente acontece com as meninas, mas com os meninos também pode acontecer. Eles começarem a desenvolver uma bulimia, uma anorexia, que são problemas relacionados à comida, relacionados a peso, relacionados à autoestima. E isso acaba atingindo o emocional do seu pré-adolescente. Então, a mídia, em busca de ampliar o mercado de produtos diets, com a falsa promessa de alcançar o corpo perfeito, fará de tudo para convencê-lo a deixar de se alimentar. Então, o que ele precisa, o que o nosso pré-adolescente precisa, é saber que ele precisa manter o equilíbrio. Apenas isso. Não é nem comer demais, nem comer de menos. É comer a quantidade certa. E aqui em Provérbios 23:2 diz assim, se você é guloso, controle-se. E nos versículos 20 e 21 diz, não ande com gente que bebe demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam em pobreza. Cuidado com as amizades. Peça para o seu pré-adolescente ter cuidado com as amizades que o cercam, porque é uma fase que eles estão achando que são super independentes e pode sim escolher as amizades. Eles podem? Podem, mas eles precisam ter cuidado, porque tem amizades que levam a fazer coisas que não vão fazer bem para o corpo dele. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, o 19, diz assim, controle o seu apetite e não seja controlado por ele. O seu corpo é o templo do Espírito Santo e ele deve estar bem cuidado para os serviços do Senhor. Sempre lembre ao seu pré-adolescente que o corpo dele é templo e morada do Espírito Santo e que ele precisa cuidar. No segundo ponto da nossa lição, fala assim, muita energia, mas cansaço. E é sobre esse sobe e desce de energia, né, e cansaço, também faz parte do crescimento acelerado do nosso pré-adolescente. E é parte do processo, né? E é por isso que ele precisa praticar exercício. Não precisa estar, pela idade que eles têm, não precisa estar entrando numa academia. Até porque eles não têm idade para isso. Mas eles podem fazer atividades físicas em casa, eles podem pular corda, fazer uma caminhada, brincar de correr. Isso vai ajudar a ele exercitar o corpo e vai fazer muito bem para a saúde dele, tanto física como mental. Aí a lição nos diz assim, 1 Timóteo 4:8, que foi o texto de hoje, né? Que diz assim, os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. A gente precisa entender que não é só o cuidado com o corpo que tem que ser prioridade, mas a gente precisa cuidar do templo e morada do Espírito Santo, então do corpo e da mente, buscar conhecimento na palavra de Deus, e isso vai nos alimentar
o nosso espiritual. Então, o cuidado com a vida eterna é o mais essencial. É isso que a gente precisa se preocupar. E seu adolescente precisa saber disso. O exercício corporal é proveitoso pelo fato de ser importante para o bom funcionamento do organismo. Então, sempre frise isso para o seu pré-adolescente. E encerramos o tópico, é hora de descansar. A gente vive numa sociedade que 24 horas está sendo pouco, é uma rotina, atrás da outra é muita atividade, muitas coisas para fazer e acaba não tendo tempo de descansar, ou então descansando errado, ou então dividindo o tempo errado. Muitas das vezes, não é só o pré-adolescente que faz isso não, viu? Talvez, querido professor, querida professora, você também está fazendo isso. Mas a gente precisa alertar o nosso pré-adolescente que ele precisa ter cuidado com a rotina que ele está vivendo. Para muitos, a rotina é somente estudo e internet. Acorda cedo, vai para a escola, volta, almoça, à tarde tem curso e quando chega à noite é só internet até mais tarde. Pode ser a realidade do seu pré-adolescente. E esse ciclo vicioso, ele precisa ter fim. Por quê? Porque o descanso é necessário. A gente precisa ter no mínimo 8 horas de sono, porque isso vai ajudar o quê? No funcionamento do nosso organismo. Principalmente o pré-adolescente, que está numa fase de crescimento. Ele precisa dormir para poder crescer e ter uma vida saudável. Então, um bom passeio. Tem algumas atividades que a gente pode frisar aqui para o nosso pré-adolescente. Então, o primeiro é o devocional. Uma vida com Deus precisa ser desenvolvida desde o começo. Então, para isso é preciso o quê? Ele começar a ter um relacionamento com Deus. É uma fase que precisa se iniciar pensando nisso. E como é que ele faz para ter um relacionamento com Deus? É orando, é lendo a Bíblia, é buscando conhecimento nos livros, nas lições, participando da EBD. É uma forma dele ter um relacionamento com Deus. E o segundo, que é uma atividade que ele pode fazer, é um bom passeio com a família. É aproveitar os pais. É um momento, talvez, querido professor, que você pode estar chamando os pais, perguntando como é que tem sido a rotina do seu pré-adolescente e incentivando a eles terem momentos com os pais. Um momento para conversar, passear, brincar, rir, se divertir, longe das telas, né? Dos computadores, do celular, que é onde a gente passa mais parte do tempo. E a gente precisa ter esse cuidado na nossa vida. E eu trouxe para vocês algo simples, que é uma atividade, que é uma agenda, uma programação da semana. E eu coloquei assim, atividade da semana. E separei pelos dias, né? Domingo, segunda, terça, todos os dias da semana. E aí você pode estar fazendo essa atividade simples para o seu pré-adolescente, aonde ele vai colocar cada dia, na segunda pela manhã, o que é que ele costuma fazer? E à tarde? E à noite? E aí, vocês podem estar juntos, vendo o que é que está em excesso, o que está faltando, e organizar essa agenda que está superlotada, ou então vazia demais. E aí a gente lembra na palavra do Senhor, né? A mente vazia, acaba enfraquecendo a nossa caminhada com Cristo. Então, será algo interessante para vocês fazerem em sala mesmo, para poder estar acompanhando o seu pré-adolescente e ajudando da melhor forma que você puder. Essa é a atividade. Não esquecendo de responder junto com eles o revisando. Eles amam fazer esse revisando, assim como as curiosidades bíblicas, né? Chame 2 adolescentes, aqui tem 2, pronto. Chame 2 adolescentes para participar e fazer esse teatrinho lá na frente. É algo muito interessante que eles vão estar amando, viu? E vão aprender mais da lição de hoje. Então, é isso que aprendemos um pouco hoje, que você possa estar passando para o seu adolescente, que o crescimento dele saudável é dessa forma, né? É moderando, é com equilíbrio, é com cuidado, é com bastante amor, e assim ele vai conseguir
ter um crescimento saudável. Que Deus em Cristo permaneça abençoando a vida de cada um de vocês, a vida de cada pré-adolescente que tem passado na sua sala. E no próximo domingo vamos estar aqui novamente falando um pouco mais da palavra do Senhor, quando a nossa terceira lição vai ser como vai a minha aparência, certo? Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.